Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente confere aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e também os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele nosso objetivo diário de posicionar aqui agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também, sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. E a gente começa o programa desta quinta-feira com uma repercussão aqui no mercado financeiro da decisão ontem, da aprovação na noite de ontem, do texto básico da reforma da Previdência. Foi uma lavagem, uma votação que foi positiva em 379 votos, muito acima da expectativa mais otimista do próprio governo, contra 131 votos contra a reforma. Tem agora a votação dos destaques aí no dia de hoje, mas o texto básico, pelo menos, andou e andou bem. O mercado repercutiu positivamente. A gente daqui a pouco vai conversar aqui com o analista de mercado financeiro, de câmbio aqui, para ver o que ele acha daqui para frente desse resultado e o seu impacto nos mercados. Por enquanto, o dólar operando estável, com R$ 3,76 é a cotação da moeda americana nesse início de tarde. Mercado praticamente estável aqui, depois da queda de ontem, os últimos dias, o dólar caiu bastante e a Bovespa subiu bastante na expectativa da reforma da Previdência ser aprovada. Agora, o mercado aqui desconta, dentro daquela velha regra aqui do mercado financeiro, se compra o boato e se vende o fato. Ou seja, agora o fato está consolidado, o mercado já tinha precificado basicamente o que iria acontecer e hoje é um dia de descontar. E por isso a Bovespa opera em queda, 0,7% nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso com um especialista no mercado financeiro. Lá fora o dólar índice com leve queda de 0,1%, petróleo busca se recuperar aqui, sobe 0,6% na Bolsa de Nova York, em Londres 0,1% de alta. Mercados de commodities agrícolas aqui, especialmente no setor de grãos aqui, com expectativa com a divulgação do levantamento mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está saindo daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar aqui no programa de hoje ainda, na expectativa da divulgação desse relatório do USDA sobre a safra americana que sofreu muito, com um clima muito desfavorável nos primeiros 3 meses aqui do seu desenvolvimento, dificultou que o plantio fosse completado, além de prejudicar a produtividade e a qualidade das lavouras. Na expectativa desse relatório, soja agora há pouco operando com estabilidade na Bolsa de Chicago, o milho caindo um pouquinho, 0,2%, o trigo menos 0,3%, arroz estável. Na Bolsa de Nova York, o algodão caindo mais, 0,9%. Açúcar com queda de 0,6%, suco laranja também perdendo terreno, 0,2%, cacau com perda de 0,6%. O único aí que não está caindo é o café com preço estável, estava subindo um pouquinho agora há pouco, café arábica, negociado na Bolsa de Nova York. Aliás, tem resposta a uma pergunta no telespectador nosso, quer saber como é que estava o preço do café, está aí o preço do café. O telespectador é o Vailton Mendes, de Simonese, em Minas Gerais, saber como é que está o preço do café. Estou preocupado, evidentemente, aqui. O café deu uma subida com o negócio das geadas. Aparentemente, as geadas tiveram um efeito menor do que o mercado esperava, mesmo com o prejuízo que a gente já tem constatado em vários pontos aqui das regiões produtoras. O café é mais calmo no mercado hoje, deu uma caída nos últimos dias, hoje estável, mesmo deu uma parada aqui na sua queda. Por enquanto, o café arábica operando com estabilidade na Bolsa de Nova York. Muito bem, olha, o impacto agora nos mercados financeiros, da reforma da Previdência, com a votação esmagadoramente favorável ao andamento da reforma, pelo menos do texto básico, agora tem ainda a votação dos destaques, das emendas, isso pode até dar uma desfigurada ainda, mas por enquanto, aparentemente, o resultado foi muito bem recebido pelo mercado financeiro. Sobre isso eu converso agora com o especialista Wolfgang Walter, ele que é consultor de valores mobiliários. Wolfgang, muito boa tarde, muito obrigado por atender aqui no nosso Agrimercado. O que achou? Como é que está sendo o impacto no mercado? Como é que está sendo recebido esse primeiro resultado do andamento da reforma da Previdência? Muito boa tarde, Wolfgang. Muito boa tarde, Silmar, e a todos. Então, era bem previsível, né? O mercado valorizou os ativos brasileiros. Inclusive, isso foi ajudado também por uma onda no exterior de que
o Fed estaria disposto a baixar os juros, né? Lembrar que o Brasil está dentro dessa corrente de fluxo internacional de divisas, né? E agora a maré está um pouco favorável mais aos emergentes, né? Então ajudou também. Bom, precisamos ver, não terminou ainda, né? Como você disse, a votação ainda tem os destaques, que é uma parte importantíssima, e ver se realmente eles vão conseguir votar em 2 turnos até antes do recesso, ou se de repente até cancelam ou prolongam aí esse trabalho para aprovar isso antes do recesso. Seria muito mal recebido pelo mercado se não conseguissem completar, né? E o mercado até está cauteloso nesse ponto, ou seja, quem estava vendo essa melhora, né, e vendeu o dólar, agora está zerando posições, né? Está mais cauteloso, mais de lado, esperando realmente o desfecho final dessa história, né? Mas é realmente extremamente positivo, né, para as finanças brasileiras, para o Brasil realmente começar, né, a engatar um crescimento econômico mais firme aí para frente, essa reforma passar para equilibrar as contas, né? Lembrar que a reforma, ela praticamente eliminaria ao longo de alguns anos, é claro, esse grande déficit que a Previdência está dando para as contas públicas, né? E sem isso não tem investimento, nem investment grade para nós. Então, vamos torcer todo mundo aí para que isso saia bem, né? Saia bem e justo, de maneira justa para todo mundo, né? Sim. Você acha, o Wolfgang, eu acho que está um pé atrás no próprio mercado aqui, pode haver alguma desfigurada aqui no texto básico em função dessas emendas que vão ser votadas hoje, não? Qual é a expectativa? Sim, existe vamos dizer, até essa primeira votação havia uma esmagadora congruência aí para se aprovar esse texto base, né? Isso aí, vamos dizer que foi até a parte mais fácil. Daqui para frente é que vai pegar, né? Porque essas emendas podem cortar bastante aí a economia, abrir um monte de brechas aí para várias categorias, né, se beneficiarem em cima de outras. Eu acho que deveria ser, né, uma coisa bastante justa, equitativa para todo mundo. Todo mundo precisa pagar um pouquinho, mesmo as categorias que se julgam aí mais prejudicadas. Então é muito importante aí essa votação hoje, provavelmente vai amanhã dia dentro, né, para ver como é que isso vai andar. Inclusive o Rodrigo Maia estaria reunido, né, agora com os líderes partidários para tentar pegar um norte de novo da coisa, né? Que não está tão fácil. Não tem nenhuma rasteira aqui, como quase aconteceu depois da votação ontem à noite, né? Exatamente. Então é melhor até nem votar, né, como ele fez, né, ele suspendeu os trabalhos para tentar chegar a outros acordos. Aí. E isso pode demorar um pouco e como se esperava já uma aprovação, né, havia essa expectativa antes do recesso, agora o mercado está cauteloso, né? Então houve um bocado de compras aí que seguraram o dólar, né? Se fosse realmente certo que tudo ia ser aprovado, há a chance, né? Há uma perspectiva até do dólar cair mais, porque aí abriria uma porteira de investimentos para o Brasil e tal, mesmo dependendo do Senado, né? Que ainda vai ter que ir mais para frente ver essa proposta. Agora, o Wolf, você que é especialista, particularmente no caso do câmbio aqui, você acha que chance de o mercado de câmbio reverter para cima não existe, pelo menos por enquanto? Nem com influência de fora? Você citou aí a questão do Banco Central americano, Federal Reserve, que pode baixar juros. O que isso teria como impacto no mercado de câmbio? Bom, baixar os juros seria benéfico, né? Porque o dólar perderia valor, ele cairia aqui no Brasil, né? Sim. Então, quando o Banco Central americano veio subindo, aqui também numa situação bastante ruim, né? O dólar foi lá para cima, né? Passou dos R$4. Agora, daqui para frente, se o Fed realmente baixar os juros, né? Que isso já está um pouco no preço, né? O mercado antecipa bastante essas coisas. Mas se ele seguir nessa linha, e principalmente se o Brasil, vamos dizer, voltar a ser atrativo ao investidor, que aí vem um fluxo grande de dinheiro para cá, né? Então, nesse cenário, eu acho difícil realmente que o dólar volte a subir, a não ser que ocorram problemas outros, né? A gente não está no radar, mas passando a reforma, mesmo uma reforma não tão boa, né? Isso já aliviaria bastante o cenário e estaria mais difícil aí do dólar subir tanto, porque o próprio investidor estrangeiro está de olho no Brasil. É uma oportunidade, se lá fora os juros voltam a cair, né?
e os próximos meses vão indicar se eles vão cortar mais a taxa. Já não se acredita até que tanto, né? Tem gente falando até em corte de meio ponto lá. É difícil, a inflação americana, hoje isso é um dado que ela está firme, né? Sim. Então, deve ser um pouco mais devagar esse corte lá fora, mas numa maré favorável, né, ao Brasil, com fluxo financeiro vindo para cá. Precisa mesmo aprovar a reforma. É verdade. Muito bem, eu conversei com o Wolfgang Walter, consultor de valores imobiliários, aqui comentando aqui o impacto no mercado financeiro e no câmbio em particular, sobre a decisão ontem à noite de passar o texto base da reforma da Previdência na Câmara por uma esmagadora maioria de 379 votos, 71 a mais do que o necessário e esperado pelo governo. Wolfgang, muito obrigado pela participação no programa, uma boa tarde para você e até uma próxima, hein? Muito boa tarde. E aí, só para recapitular aqui, com 379 votos a favor, portanto 71 a mais que o necessário, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado ontem à noite no plenário da Câmara, em primeiro turno. Os deputados fecharam um acordo para incluir mudanças. Por meio de emendas que serão incorporadas à proposta, regras voltadas às mulheres e policiais federais serão suavizadas. O número foi maior do que o governo precisava. Mas antes de aprovar a base da reforma da Previdência, mudanças de última hora foram costuradas no plenário. Com os corredores da Câmara lotados de lobistas insatisfeitos, principalmente servidores e policiais, deputados cederam à pressão e fecharam acordo para incluir emendas ao texto. Policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários vão ter as regras mais suavizadas ainda. Eles que conseguiriam o benefício 10 anos antes da maioria da população, agora vão se aposentar mais cedo, aos 53 anos no caso de homens e 52 para as mulheres. Com a justificativa de que o relatório não estava claro, deputados garantiram também o direito da categoria de se aposentar com o último salário e aos aumentos de quem está na ativa. Para as mulheres também houve modificação. O valor do benefício será maior depois que elas atingirem o tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Será que teria sido a proposta ideal para a reforma da Previdência? Não. Será que teria sido uma proposta que vai deixar de atender demandas da sociedade? Não. A proposta foi a proposta possível. O caminho até a votação do texto base foi longo, com obstruções da oposição. Os governistas rebateram. É uma vitória contra o populismo. O populismo que sempre foi o maior inimigo deste país. A reforma vem para garantir o direito à aposentadoria dos pobres. Direito sem sustentabilidade, direito sem condição de ser financiado, não é direito, é ficção, é mentira, é ilusão. Só depois de votar os destaques é que a reforma estará pronta para a segunda votação em plenário. O presidente da Câmara promete sessões até mesmo neste sábado, para tentar apressar o andamento da proposta. É um passo importante para que o parlamento demonstre à sociedade que vai continuar pautando matérias para que a gente possa reduzir a desigualdade, diminuir a pobreza e voltar a gerar emprego nesse país. A oposição afirma que o projeto só foi aprovado porque o Planalto abriu o cofre. Prometeu liberar quase 6 bilhões de reais das emendas parlamentares, dinheiro usado nos redutos eleitorais dos políticos. O Centrão, aliança de pequenos e médios partidos, queria mais, o que adiou a votação. O governo reforça, é obrigado a repassar os recursos do orçamento. A sociedade toda brasileira compreende perfeitamente isso. O governo tem, conforme é organizado o orçamento aqui no Brasil, nós temos as emendas impositivas e nós vamos ter, a partir do ano que vem, o orçamento impositivo. Antes da votação da proposta, Bolsonaro foi à Câmara e deu um recado aos parlamentares. Temos momentos críticos pela frente, mas pior, até mesmo que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. E o povo conta com deputados e senadores para que o nosso Brasil realmente deixe de ser apenas no discurso um país do futuro.
Muito bem, olha, antes da gente seguir em frente aqui, acabam de sair os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, levantamento sobre a safra, o tamanho da safra americana, algumas surpresas aqui. No caso da soja, veio praticamente em linha aqui com as expectativas, em torno de 104, 105 milhões de toneladas. Foi confirmado aqui pelo USDA, que significa uma queda bastante expressiva em relação ao ano passado, perto de 19, 20 milhões de toneladas a menos. No caso do milho, a surpresa aqui foi que o número veio acima da expectativa do mercado, e até, de certa forma, bastante acima, perto dos 350 milhões de toneladas. A safra, claro, 30 milhões, mais de 30 milhões a menos que na safra do ano passado, mas ficou acima da expectativa do mercado. Resultados, os preços da soja estão operando praticamente estáveis agora, pequena queda, e o milho está caindo cerca de 1% agora, em função desses dados do USDA que surpreenderam aqui o mercado, uma produção maior que esperado, mas acima da expectativa do mercado. Muito bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida com mais informações aqui no nosso Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Só lembrando aqui, depois da aprovação do texto base da reforma da Previdência, os parlamentares voltam ao plenário da Câmara, ainda hoje, para votar os destaques do projeto. Além disso, o detalhe importante aqui é que os estados e municípios que ficaram fora da proposta da reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno na noite de ontem, na Câmara, mas podem voltar a ser incluídos aqui na análise do Senado. Depois passar por os 2 turnos aqui na Câmara, ou seja, tem mais um turno ainda, além da votação das emendas, o Senado pode incluir os estados. Se houver alterações no Senado nesse sentido, tem que voltar para a Câmara. Então, nós estamos falando aqui que antes de setembro aqui, dificilmente vamos ter a finalização da reforma da Previdência efetivamente aprovada no Congresso e sancionada pelo Presidente da República. Vai longe ainda, possivelmente até outubro. Bom, a novidade de hoje aqui é a produção brasileira de grãos deve atingir um novo 9. O novo levantamento da Conab, divulgado nesta quinta-feira. Olha aqui os números aqui da Conab. A produção total de grãos agora é de 240,7 milhões de toneladas, cerca de 1 milhão previsto até o mês passado, e 13 milhões de toneladas mais no passado, porque teve problema do milho no ano passado, por exemplo, foi pequeno em função do clima desfavorável. Números para a soja, acima da expectativa, 100 milhões de toneladas, 114,8 mas ainda é menor que o ano passado, que foi 109 milhões de toneladas. A principal ação está no milho aqui. A produção total agora prevista em 98,5. São quase 18 milhões de toneladas a mais que na safra do ano passado. Ficou acima da expectativa, especialmente na segunda safra. Está sendo prevista agora em 72,4 milhões de toneladas, cerca de 2 milhões a mais do que vinha sendo previsto. E, claro, bem maior do que a frustrada safra do ano passado. Então está aqui o resultado. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Em seguidinha, no próximo bloco, vamos comentar o relatório do USDA, que foi divulgado agora, que está mexendo com o mercado, especialmente o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ter uma entrevista aqui com um especialista nesse setor para justamente comentar esse novo levantamento do USDA e o seu impacto no mercado. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Dólar segue, está operando com leve queda agora, estava estável, 0,1%, R$ 3,75. Bovespa em queda também, 0,6%. Bolsas internacionais, estão vendo aqui o café em Nova York subindo, 0,5%, café arábica. Mercado de grãos em Chicago aqui praticamente estável, tem uma caidinha aqui no milho, depois uma subidinha na soja. Trigo que está subindo mais, 2,6% nesse momento, 13 pontos acima. Refletindo aqui no relatório divulgado agora há pouco pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sobre o tamanho da safra americana, sobre projeção dos estoques. E a gente, sobre isso, vai conversar agora com a especialista Ana Maria Lodge, da FC Stone, Ana Luísa Lodge, perdão, analista de mercado agrícola da FC Stone, para comentar esse relatório divulgado agora e o seu impacto no mercado. Ana Luísa, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. E aí, o que achou desse relatório, como é que você está vendo o impacto disso no mercado? Boa tarde. Boa tarde. O relatório ele veio aí para a soja, né, ele veio aí mais ou menos como esperado, né, foi incorporada a área do final de junho, e houve um pequeno corte aí da produtividade. Só que o mercado aguarda com mais ansiedade, vai ser a revisão de agosto, porque esses números aí,
o SG vai revisar a área, como ele já avisou, e essa produtividade ela ainda não é baseada em pesquisas no campo, né? Então, esses números ainda podem mudar. Mas, com certeza, esses números trouxeram uma safra de soja menor e uma diminuição nos estoques previstos aí para 19 e 20, mas que ainda seria aí o segundo maior estoque já registrado. Ou seja, é positivo, mas nem tanto, né? Mas pelo menos não é negativo. Não foi negativo, o SG já está considerando aí uma queda de produtividade, mas ainda faltam informações que vão ser melhor avaliadas aí só o mês que vem. Perfeito. E no caso do milho, hein? No caso do milho também, é mais ou menos o mesmo cenário, foi incorporada a área, né, do relatório de junho, e só que foi mantida aí a produtividade, né, do relatório passado, não houve ajuste no rendimento da safra. Então, os estoques aí para a safra 19 e 20 dos Estados Unidos ficaram acima aí do estimado pelo mercado, mas de qualquer forma o relatório de agosto ainda é mais aguardado aí. Na sua opinião, essa estimativa divulgada hoje, que até surpreendeu, ficou acima da expectativa do mercado, ela pode ser revisada para baixo? Olha, tudo vai depender da área, né? Claro que a produtividade está preocupando muito por causa do clima, que choveu muito e na época do plantio e tudo, mas tudo vai depender da área. Eu acho que a área é a grande dúvida aí desse ano, porque aquela área do final de junho não surpreendeu, ela veio ao contrário do que o mercado esperava, veio menos soja e mais milho do que o esperado. E só que choveu muito durante o mês de junho, então eu acredito que a área ela pode mudar um pouco o cenário, ela pode aumentar aí um pouco a safra de soja, porque a gente pode ter tido uma área um pouco maior de soja e diminuir um pouco a de milho. Talvez por isso mesmo o mercado está aí meio de lado aqui, né? Você não teve grandes impactos, pelo menos na soja e no milho, por enquanto. Foi mais no trigo, né? O trigo realmente teve um impacto maior, parece que tem uma provisão com estoques menores nos Estados Unidos, e isso foi que repercutiu de forma mais abrangente aqui no mercado. Estou vendo o trigo subindo aqui 13 pontos agora em relação ao dia de ontem. Que outra coisa te chamou a atenção nesse relatório do SCI, Ana Luísa? Olha, no caso da soja e as exportações, né, o SG reduziu a expectativa de exportação para o próximo ano em 2 milhões de toneladas. Mas eu acredito que depois de passada aí a questão da definição diária dos Estados Unidos e de produtividade, eu acho que a demanda vai voltar a ficar no foco, né, do mercado, com a questão da China, da peste suína e tudo. E para o milho também, por mais que a China ela importe muito pouco milho, ela tende a comprar mais carne aí no mercado internacional, o que afeta também a demanda por milho. Eu não cheguei a ver aqui o número da importação chinesa de soja globalmente, que estava falando em 84 milhões, saiu isso mesmo? Então em 85 foi mantido inalterado, não teve alteração para essa safra, né, 18-19, e para a safra que vem, a 19-20, está em 87, né, o que a gente realmente não sabe ainda qual vai ser o impacto aí dessa peste suína. Perfeito. De qualquer forma, são números menores do que o passado recente, que chegou a mais de 90, né? Tinha expectativa no começo das previsões para a safra 18-19 de mais de 100 milhões de toneladas. Perfeito. Muito bem, eu conversei com a Ana Luísa Lodge, pesquisadora aqui da FCSTO, analista de mercado de grãos. Ana Luísa, muito obrigado pela participação no programa. Uma boa tarde para você, hein? Boa tarde, tchau. Tchau. Rapidamente vamos dar uma espiada aqui. Como é que está o mercado físico nesse momento? Não, mercado físico aqui no Brasil. Isso aí é a Bolsa de Chicago. Vamos trocar aqui. Mercado físico, soja aqui operando com estabilidade, R$ 79,00. No Porto de Paranaguá, Passo Fundo subindo um pouco. Temos uma queda aqui em Sorriso e em Rondonópolis. O que mais? Vamos ver aqui. Café com queda aqui, 1,2%, R$ 410,00. Cerrado Mineiro também caindo, 1,2%. Rio, na zona da Mata Mineira, estável. Queda em São Paulo, Bebida Dura aqui no Oeste Paulista, menos 1,2%. E o Conilon em Vitória, Espírito Santo aqui, menos 0,7%. Então está aí o café, infelizmente, refletindo aqui queda do câmbio hoje e também da Bolsa de Nova York. Muito bem, vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta quinta-feira. Uma boa tarde a todos e até amanhã.